Muito bem, pessoal. Essa é uma aula de número 2, tá? Da disciplina de Sistemas de Iluminação. E esse conteúdo aqui, o objetivo é fazer uma revisão, né, de alguns fundamentos importantes da iluminação natural, ok? Então, assim, é um vídeo simples, tá? Apenas para explicar esse conteúdo de fundamentos, que é importante para depois a gente conseguir entender mais à frente da disciplina, onde a gente vai trabalhar com simulações e outros assuntos, tá? Então vamos lá. Não tem efeito, tá bom? Não sou youtuber, não sou artista assim que nem esses caras. Aqui é um vídeo simples mesmo, tá bom? E vamos logo sem mais enrolação. Então, assim, a gente terminou a aula passada conversando sobre a luz natural, começando a conversar sobre isso, né? E a luz natural ela é bem-vinda, né? Como uma ferramenta para a gente reduzir o custo do uso, o custo gerado pelo uso de iluminação artificial nos edifícios e também para melhoria da qualidade da luz em função das características da luz natural, né? E também traz benefícios aos usuários. A gente conversou sobre ciclo circadiano e sobre outros benefícios que a luz natural pode trazer, né? Porém, o uso da luz natural tem que ser feito com cautela, né? A incidência nas fachadas e principalmente nos planos de vidro pode ser a causa do aquecimento, do aumento da carga térmica nos ambientes internos, tá? A gente tem aqui a NBR 15575, que é uma norma de desempenho. Ela é uma norma para edificações residenciais, né? Mas é muito comum utilizá-la também para outras situações. Também temos a norma NBR 15220-3, que fala da zona bioclimática, das zonas bioclimáticas no Brasil, que é um fator que a gente tem que observar no momento de escolher como é que a gente vai tratar essa incidência da luz natural sobre as aberturas. O Lamberts traz no seu livro, Lamberts, Dutra e Pereira, no Eficiência Energética e Arquitetura, eles separam, dão exemplos de algumas cidades brasileiras e abordam a necessidade de sombreamento e a necessidade de sol nessas cidades. Então, em cidades mais próximo de uma latitude mais baixa, né, mais próximo da linha do Equador, como as cidades que estão localizadas no Nordeste, na região Norte, a gente tem uma necessidade de sombreamento de 100% das horas do ano no período diurno, como acontece em Belém, no Pará, em Fortaleza, São Luís e Recife. Tem algumas cidades que estão um pouco mais abaixo, mas que também têm uma grande necessidade de sombreamento. Brasília, 73% das horas do ano. Rio de Janeiro, 89%. Vitória, Espírito Santo, também próximo de 89%. E necessidade de sol, no caso de Vitória, em 9,1% das horas do ano no período diurno. Já outras cidades frias, como Porto Alegre, a gente tem necessidade de sombreamento em 56% e de sol em 35%. Então isso aqui, né, a análise das zonas bioclimáticas e das necessidades de sol e sombreamento
Depende de cada local. Você tem que ficar atento a que cidade você está, como é que são as características climáticas desse local, que zona bioclimática esse local pertence, e aí você pode ver, determinar qual é a estratégia para tratar a luz natural. Se ela vai ser uma proteção, se vai ser se ela vai ser filtrada, ou seja, reduzida, né? Se você vai trabalhar com iluminação direta para ganhar calor ou somente com a iluminação indireta, permitindo passar muito menos o calor e muito mais a iluminação. Na NBR 15.220-3, então, isso aqui é só a capa dela, né? A gente tem lá o zoneamento bioclimático brasileiro, né, que propõe a divisão do território brasileiro em 8 zonas relativamente homogêneas quanto ao clima. Então, cada zona, apesar de ser vasta às vezes uma zona no território, ela vai ter assim, uma característica relativamente homogênea com relação ao clima. Então, essa norma também faz recomendações técnico-construtivas para melhorar o desempenho térmico das edificações. Então, veja só essa zona aqui que está em cinza. É a zona bioclimática 8. Veja que ela pega aqui ó, grande parte do litoral brasileiro, né? E pega a região norte do Brasil. E engraçado que ela desce até passar aqui no Espírito Santo, inclusive Vitória, a grande Vitória, né, está dentro dessa zona. Para essa zona, a recomendação da norma NBR 15.220-3 é o sombreamento das aberturas. Então é contraindicado deixar livre de proteção as janelas. Não é isso que a gente vê no dia a dia aqui nas soluções de arquitetura, né? O que acontece? A gente vai ver aqui, entender um pouquinho como é que é essa incidência, então, do Sol no nosso planeta, tá? A gente sabe já há bastante tempo que o planeta ele tem um eixo inclinado de aproximadamente 23 graus e meio. 23 graus e meio. E que nós temos datas especiais ao longo do ano, onde a gente tem maior duração da incidência solar e menor duração, que são os solstícios, e nas datas intermediárias nós temos os equinócios. Então o solstício de verão, né, a gente já sabe, é o dia mais longo do ano, 21 de dezembro, onde a gente tem uma inclinação favorável que diminui a distância do planeta, aproxima um pouco mais determinada região do planeta do Sol. No caso, o solstício de verão no hemisfério norte ele é diferente do solstício de verão no hemisfério sul, ok? Então a gente está aqui em 21 de dezembro, é solstício de verão no hemisfério sul, porque pela inclinação essa região ficou mais aproximada em relação ao Sol, tá? Também o solstício de inverno, que é quando a determinada região do planeta, em virtude da inclinação, fica mais afastada. No hemisfério sul, o solstício de inverno vai ser 21 de junho. E os equinócios, 21 de março e 21 de setembro. Em função dessa inclinação, a gente vai ter aqui a incidência do Sol, tá, acontecendo, e a trajetória do Sol vai ter uma variação ao longo do ano. Porque, veja, ora uma determinada região vai estar mais próxima em função da inclinação, ora vai estar numa situação intermediária e ora vai estar girando mais afastada ao longo da órbita, né?
em função dessa inclinação ao longo da órbita, uma determinada região vai estar mais próxima ou mais afastada. E isso faz com que também afete o desenho do Sol, da incidência solar, ao longo dos dias do ano. De maneira que cada dia do ano vai ter uma trajetória solar distinta. Vamos entender isso melhor, tá? Imagina que a gente tem aqui, ó, o horizonte, um plano horizontal, tá? Onde está o observador, onde estão as construções. Ela vai ter esse formato circular, porque ela é a projeção da abóbada celeste num plano, tudo bem? Cada linha dessa daqui é a trajetória do Sol num determinado dia do ano. Ou seja, nós temos 365 dias, 365 trajetórias, mas que se repetem. Tá? O Sol ele começa aqui numa trajetória no solstício de verão, que vai se alterando gradativamente com o passar dos dias, até passar por uma trajetória intermediária nos equinócios, e continua se alterando gradativamente com o passar dos dias, até ter uma trajetória menor no solstício de inverno. E depois faz o caminho contrário, de maneira que a projeção dessa trajetória sobre esse plano horizontal vai formar uma linha dessa própria trajetória. Então, se você olhar essa figura aqui da esquerda, a gente vai ter aqui marcado em vermelho as linhas de algumas trajetórias do Sol, tá, ao longo do ano. Se você olhar essa figura aqui, ó, a gente vai ter também, ó, a mudança dessa trajetória desde o nascer do Sol, com o passar das horas, a posição do Sol na abóbada vai mudando, passamos aqui no meio, na posição do meio-dia, e depois essa trajetória vai se alterando até chegar no pôr do Sol, tudo bem? De maneira que essas linhas verdes aqui, ó, vão estar representando as horas, o passar das horas do dia. Essas projeções da trajetória do Sol podem ser de 3 tipos, tá? Se você dividir em distâncias iguais, você vai ter uma projeção equidistante. Se você simplesmente projetar 90 graus, a posição do Sol em relação ao plano horizontal, a gente vai ter uma projeção ortográfica. E se essa projeção for ligada ao lado oposto da abóbada, ou seja, no ponto chamado nadir, é o ponto inverso do zênite, né? A gente vai ter uma compressão das marcações cada vez mais próximas, quanto mais próximo chegar do centro da abóbada. Esse tipo de projeção gera afastamentos maiores na parte externa, que vão diminuindo gradativamente conforme a gente se aproxima do centro. Se chama projeção estereográfica. Então, assim, a carta solar ela pode ter esses 3 tipos de projeção que você pode reconhecer pelas aberturas dos ângulos aqui de altura solar, que eu vou explicar logo mais. Sendo que no equidistante as distâncias são iguais, no ortográfico é mais aberto nos centros e no estereográfico é mais aberto na parte externa. Aqui a gente tem uma ampliação de uma carta solar qualquer, só a título de exemplo, e a gente percebe, ó, que a linha do solstício de verão, correspondente a 21, 22 de dezembro, está pintada aqui de bege,
a linha dos equinócios, correspondendo aqui a 21 de março, 22 de setembro, está pintada aqui num tom de pastel, verde pastel. E aqui a gente tem a linha do solstício de inverno, pintado num tom de azul, representando o dia 22 de junho. Ok? Com o passar das horas, a gente tem essas linhas aqui, ó, que estão de vermelho. Tudo bem? Aqui um zoom. Ok? Sendo que aí dessa forma é possível você localizar a posição do Sol em cada dia do ano e em cada horário do dia. Então a gente tem que observar aqui algumas coisas, olha só. Primeira coisa que a gente pode observar: a duração dos dias, a duração da incidência solar é diferente dependendo da época do ano. O comprimento dessa linha aqui, ó, representa a duração da incidência solar e a duração do próprio dia. Então aqui, ó, o início da incidência solar no solstício de verão acontece muito cedo, bem antes das 5h30 da manhã. E o final da incidência solar acontece aí depois das 18h30. Já no solstício de inverno, que é o oposto, o início da incidência solar acontece depois das 6h30 da manhã. E o final pouco depois das 17 horas. A gente tem outra coisa para observar. Muito sol somente no verão é uma coisa que precisa pensar. Quando a gente olha rapidamente, ou quando a gente estuda rapidamente esse assunto, a gente fica preocupado com a incidência solar, principalmente no verão, e acha que o restante do ano está tudo bem. Você pode cair nesse erro. E não é bem assim. O verão, ele está aqui, ó, desde essa linha da extremidade inferior e vem até aqui, ó, 21 de março, tá? E a primavera, ela começa aqui, ó, 22, 23 de setembro e vem até essa linha de baixo, que olha só, a gente pode estar aqui na primavera, mas uma situação de incidência muito próxima da incidência solar muito próxima de um dia de verão. É claro que tem outros fatores climáticos que mudam com o passar das estações, né? Não é só a incidência solar, mas a gente está falando aqui de iluminação, né? E também, por que não, de ganho de calor. Então a gente pode ter muito sol num dia de primavera também, tá? Sempre, da mesma forma que num dia de verão. Essa região aqui da direita, ela diz respeito ao período da manhã, então, e essa região da esquerda ao período da tarde. Outra coisa que a gente pode observar e pensar um pouquinho. Esse início aqui da incidência solar diz respeito ao nascer do Sol ou ao amanhecer? E o final, é o pôr do Sol ou é o crepúsculo? Então já vou dizer para vocês que diz respeito ao momento em que o Sol desponta no horizonte, tá? Agora a gente sabe que o amanhecer ele acontece, ele inicia antes, ou seja, o clareamento do céu no início da manhã, ele começa um pouco antes do momento em que o Sol desponta, ou seja, se torna visível. Então esse horário aqui diz respeito ao momento em que o Sol se ergue acima do horizonte e começa a incidir nos objetos, tudo bem? Assim como esse horário aqui, ó, é o horário onde o Sol se esconde na linha do horizonte, tudo bem?
e deixa de incidir diretamente sobre os objetos. Só que depois desse horário, por alguns minutos, ainda há claridade no céu, se você for observar, né? O que é chamado de crepúsculo. Seria essa situação aqui, tudo bem? Antes do sol surgir e um pouco depois do sol se pôr, ainda tem um pouco de claridade, que é a luz difusa na atmosfera, né? Ok? Aqui são as marcações das horas do dia. Tem outros elementos que são importantes da gente conversar também, que caracterizam a posição do Sol. Em relação ao norte, e aí eu vou pedir para você observar que nesse globo aqui, ó, você vai considerar que o norte está aqui, ó, do lado direito, aonde está escrito norte, tá bom? Essa abertura, esse ângulo pintado de cinza aqui, ó, está mostrando a abertura no plano horizontal que vai marcar a posição do Sol. Tudo bem? Repara que se você projetar o Sol aqui, ó, no plano horizontal, no plano do horizonte, vai formar uma linha do Sol até o objeto que está sendo considerado na iluminação, né? Forma essa linha. A linha formada entre o norte e essa linha vai dar uma abertura, que é essa abertura aqui que está de cinza, que é chamada de azimuth solar. Tudo bem? Também tem um outro ângulo muito interessante, importante para a gente, que é formado por essa linha de projeção da luz do Sol até o objeto, até a projeção no plano horizontal. É esse ângulo vertical aqui, ó, formado entre essa linha inclinada e essa linha que está sobre o plano do horizonte. Esse ângulo se chama altura solar. Vai ser um ângulo muito importante para nós também, porque com ele nós vamos, e com o azimuth solar, nós vamos pensar nas nossas estratégias de proteção do Sol, tudo bem? Então, mais uma vez, ó, aqui a gente tem essa ilustração do norte até a posição da projeção do Sol até o objeto. Ok? Então o Sol está aqui, você projeta ele no plano horizontal, tá vendo o tracejadinho? E liga até a posição central, que é onde se localiza o objeto de estudo, vai ter uma linha. Essa ligação tem uma linha. A abertura de ângulo do norte até essa linha é o azimuth solar, que a gente vai ver aqui, ó, nesse transferidor externo da carta solar, tudo bem? No sentido horário. A altura solar já é esse ângulo que está de rosa aqui, ó, formado entre a linha de incidência do Sol, ou seja, a linha que sai da posição do Sol até o objeto, e essa linha de projeção no plano horizontal. Então, esse ângulo aqui formado entre a linha inclinada e a linha horizontal vai ser o ângulo da altura solar que a gente mede por aqui, ó, nessa régua na parte inferior, de maneira que cada círculo desse aqui, ó, representa um ângulo. Então a gente tem aqui na parte mais externa o ângulo de 0 grau, mais um para dentro 5 graus, o próximo 10 graus, tem até o 10 aqui, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e assim por diante, até chegar no centro, onde a gente vai ter o zênite, né? Que vai ser o ângulo de 90 graus. Ok? Então eu vou interromper essa primeira parte da aula aqui. A gente continua logo na sequência.